BH, boa tarde, Minas Gerais. Alô, alô, BH, no ar o Brasil, gente, Minas. O jornal que fala a verdade é Minas Gerais em tempo real. Hoje é sexta-feira, dia 30 de novembro. O Brasil, gente, está no ar e a partir de agora tem informação na sua televisão. Informação, tem promoção e muito mais. Hoje tem Barfão. Hoje tem Barfão com Antônio Carlos e Renato. Daqui a pouquinho, música boa pra você aqui no nosso Brasil, gente. É informação, prestação de serviço, promoção do show de Zezé de Camargo e Luciano. E eu já falei, tem Barfão, daqui a pouquinho, boa música nesta sexta-feira. E a gente começa o nosso programa falando sobre um problema que rolou a partir de hoje no hospital lá de Betim. Está proibido de receber novos pacientes. Daqui a pouquinho nós vamos ter a reportagem completa. Por que está proibido de receber novos pacientes? Pois a Secretaria de Estado da Saúde determinou a medida até que a unidade passe por um procedimento rigoroso para se livrar de uma vez por todas do surto da bactéria KPC. Já já você vai acompanhar a reportagem completa sobre este assunto. Agora, este hospital não pode receber novos pacientes. Daqui a pouquinho, a reportagem completa, uma intervenção agora da Secretaria de Estado da Saúde para controlar este surto desta bactéria. Vamos falar do que nós já antecipamos ontem, a apreensão de um menor de 17 anos. Foi preso em Bom Sucesso, no sul do estado, um adolescente de 17 anos suspeito de tentar estuprar e matar a menina Camila, de apenas 5 aninhos. Na época do crime, ele foi ouvido pela polícia e depois liberado. Com a apreensão agora, a polícia conseguiu reconstituir os passos do menor no dia que a menina desapareceu e foi quase estuprada e morta. Acompanhe, enche a tela. A reconstituição do crime não pôde ser filmada pela imprensa. A população esperava para ver como o adolescente arrastou o corpo da menina até o matagal. Mas a cena não foi repetida porque as pessoas estavam exaltadas pedindo justiça. Falou a cidade inteira, as crianças estão tudo com medo, os pais choram que esse assassino, que não mata esse assassino aqui. O pai de Camila Grazielli esteve no local e parecia não acreditar no que estava acontecendo. O suspeito do crime era vizinho da família e costumava ir à casa da vítima para tomar café. Ele ficava junto lá em casa, lá, ela pegava ele na escola lá, e agora eles pegaram e mataram minha filha desse jeito. Já, ele frequentava a minha casa lá, o menino, o neto dele lá, ó. No outro dia, a mãe do menino, que foi lá em casa ajudar a rezar, ainda falou que ia ajudar a procurar esse monstro, beijou até no rosto da minha esposa lá, falando que ia ajudar a procurar. Não tem nem sentimento, porque como é que faz? Eu fiquei sem minha filha, ele matou a minha filha, bem dizer, colocou na porta da minha casa, falou, agora você enterra. O crime aconteceu nesta casa. O jovem de 17 anos tinha um sobrinho que costumava brincar com a garota. No dia do crime, a garota veio até a casa, chamou pelo menino, só que ele não estava. O rapaz aproveitou da situação para levar a menina para dentro da casa. Lá, ele tentou abusar dela, só que ela resistiu. Foi neste momento que ele matou, limpou o local do crime e ainda foi namorar. No local, ele tentou abusar sexualmente da criança, não conseguindo, desferiu golpes com a madeira na criança e depois, percebendo que ela não estava ainda morta, desferiu 6 facadas à criança. Ele tem uma certa dificuldade com relação à hora e a espaço e tempo. Então a gente ainda não conseguiu precisar o momento certo do homicídio, mas foi um intervalo pequeno entre o homicídio e a desova do corpo. Apesar da dificuldade dele de dicção, ele narra com facilidade, com bastante clareza todos os fatos. Segundo as declarações dele, todo o material já tinha sido limpado, ele já tinha feito a limpeza de todo o sangue da criança, da menor. A polícia chegou até o suspeito depois que um dos vizinhos viu a menina bater no portão do rapaz no dia do crime. Desde então, ele se tornou o principal suspeito, mas as investigações foram sigilosas. Os pais do adolescente são trabalhadores rurais e estavam chocados com a situação. Ele jurou para nós, para mim e mãe dele, que não devia crime. Nós apertou ele jurou para nós. E o senhor agora, como que está o seu coração como... Nossa Senhora,
cair aqui e morrer para mim é melhor. É triste demais para mim. A gente trabalhador, isso é isso. Eu vou juntar meus trem e vou sumir do mundo. No dia 16 de outubro, Camila Graziele Santos Vitoriano, de 5 anos, havia saído para brincar na porta de casa quando não foi mais vista. 7 dias depois, o corpo dela foi encontrado no matagal a poucos metros da delegacia. 2 pessoas foram presas suspeitas do crime e ainda não foram liberadas, porque durante as investigações, outros crimes cometidos por eles foram descobertos. No enterro da menina, a cidade de Bom Sucesso parou para pedir justiça. E olha, o delegado ficou impressionado com a frieza desse menino. 16 anos na época, agora com 17. Ele chegou a ser chamado na polícia junto com outro suspeito para trocar uma ideia com a polícia, já que, como você acompanhou na reportagem da Patrícia, um vizinho ouviu a menina batendo no portão da casa deste menino. E aí a polícia conversou com ele. E ficou naquela, ficou na moita. Tanto que a polícia chegou a apreender uma pessoa e essa pessoa não tinha nada a ver com a parada. E até mesmo uma senhora que tinha dado todos os filhos dela e a polícia achava que seria até tráfico de crianças. Porque a menina desapareceu numa terça-feira à tarde, quando ela foi para casa de um amiguinho. Esse amiguinho, sobrinho desse louco, de 16 anos para 17, que pegou a menininha, levou para casa dele, tentou estuprar essa menina. Como o policial militar falou, o tenente-coronel falou, tentou estuprar, não conseguiu, ela começou a gritar, pegou um pedaço de madeira, sentou na cabeça da menina, foi sentir a pulsação dela. Ela ainda estava viva e com uma faca desferiu 12 golpes e meteu a faca na menina. Depois que ele viu que a menina estava morta, colocou num saco de ração e jogou ela no meio do mato. Teve ainda o trabalho de limpar toda a cena do crime, limpou tudo, sumiu com a faca, sumiu com tudo e foi livre, leve, solto, namorar, porque ele tinha uma namorada. Deixou a cena do crime e foi até a casa da namorada namorar. Mas a polícia, como ele era suspeito e tinha ejaculado na menina e tinha esperma na menina, não houve a penetração, mas tinha isso no corpo da menina, a polícia fez os exames e acabou chegando a esse rapaz que foi apreendido. Além de ser apreendido, a polícia levou ele para fazer a reconstituição. Aí que o delegado ficou impressionado, porque um menino de 16 para 17 anos, muito frio por demais nesse caso, contava tintim por tintim para a polícia, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Você viu que o tenente-coronel, que você vê nas imagens ao lado do delegado, ele fala que o menino não sabe direito qual foi o momento, em que instante, mas ele contou para e passo como que ele matou a menina. Primeiro com a intenção de estuprar, violentar a menina de apenas 5 aninhos. E olha, o menino tem namorada, pô. E aí, primeiro tentar violentar a menina e depois, como não conseguiu, a menina começou a gritar, quebrou a cabeça dela com um pedaço de madeira e depois enfiou a faca e matou a menina covardemente, um rapaz de 17 anos. E o impressionante é o que o pai falou, o pai do menino, que ele deu uma prensa no menino. Chegou, vem cá, você fez alguma coisa de errada com essa menininha? Você fez? Deram uma prensa, não só ele, como a esposa dele, a mãe do rapaz. E ele falou que não fez nada, na maior cara de pau. Chegou pro pai, um senhor humilde, desesperado, que na reportagem da Patrícia chora, contando como que foi o momento que ele conversava com o filho, e o filho negando tudo, negando que teria feito algo com a menina, porque foi a última pessoa que foi vista com a menina. Acompanhe o que fala este pai. Impressionante, ele chora copiosamente e deseja agora o mal do menino, porque além de mentir, é um criminoso, um assassino. Acompanhe, enche a tela. Passam. Ele jurou para nós, para mim e mãe dele, que não deve, não devia crime. Nós apertou ele jurou para nós. E o senhor agora, como que está o seu coração como... Nossa senhora, cair aqui e morrer para mim é melhor. É triste demais para mim. A gente trabalhador, isso é isso.
Eu vou juntar meus trem para sumir no mundo. No dia 16... Você viu o que ele falou? Juntar os trem para sumir no mundo. Ele, um cidadão humilde, a esposa, que fica colhendo café na colheita de café, trabalhando dia e noite para poder dar o sustento para a família, e tem um menino que tem problema, um menino pirado, louco dentro de casa, estuprador e assassino que matou a menina. Por que ele falou que tem que juntar as trouxas e sumir? Porque segundo as informações da Patrícia, que daqui a pouquinho ela vem com outras informações direto lá da região, lá de Bom Sucesso, tentaram arrebentar a casa inteira. Destruíram parte da casa, Dani me informa agora, no desespero dos familiares e de toda a cidade. Porque no dia houve a comoção. Você está vendo imagens do dia em que encontraram o corpo dessa menininha num saco de ração, jogado no meio do mato. Obra do menino de 16, 17 anos que tentou estuprar, não conseguiu e matou a menina a facadas. Daqui a pouquinho, a Patrícia vai trazer informações direto da cidade, já que a polícia teve que controlar a população. Arrebentaram parte da casa desta família por causa do menino que foi apreendido ontem. E ontem foi feita a reconstituição, ele contando para e passo como que matou a pequena Camila de apenas 5 aninhos. Vamos mudar de assunto, vamos falar também de um outro caso de morte. A família da mulher morta durante uma cirurgia plástica em Governador Valadares, no leste de Minas, pede providência da justiça. Para o marido da vítima, houve erro médico. Acompanhe só a reportagem, enche a tela. Você tem um sonho, mas seu sonho não pode tornar um pesadelo. Não adianta nada fazer uma pessoa toda para enfeitar um caixão. Não era isso que ela buscava, não era isso que a família esperava. O desabafo é do viúvo de Alessandra, morta após fazer uma cirurgia plástica em Governador Valadares. A mulher de 41 anos teve uma embolia pulmonar. Para o marido, tanto o hospital quanto o médico erraram. A família acionou a justiça para apurar as causas da morte. Além da justiça, parar uma pessoa, porque já tem mais casos, além de um conselho regional de medicina ter pulso, porque já não é a primeira vez, e se tivesse barrado, tivesse parado, tivesse caçado, tivesse tido alguém de pulso firme, de coragem, sem olhar coleguismo, sem olhar amizade, sem olhar interesses outros, teria parado e talvez a minha esposa estaria aí hoje, com certeza estaria aí para poder, no nosso meio, contando uma nova história, ou fazendo com o médico que tivesse a responsabilidade e firmeza para falar com ela que não podia fazer tudo isso. Alessandra deu entrada no hospital na manhã do dia 24. Ela estava acompanhada do marido dela. Os procedimentos cirúrgicos foram feitos no mesmo dia, mas na madrugada de domingo ela não resistiu e morreu. Alessandra era casada há 18 anos e tinha 4 filhos. Ela tinha depressão e fazia tratamento psiquiátrico. Para o Wilcirley, a mulher disse que faria plástica na mama e no abdômen, mas ao visitá-la percebeu que Alessandra havia sido submetida a outros procedimentos. Ela voltou feito com boca, com lábios, com rosto, com bumbum. Então, eu nem cheguei a ver a questão do bumbum. Minha filha que viu e falou, mas fiquei assustado, mas já tinha feito, ela estava super feliz. A Polícia Civil de Governador Valadares instaurou inquérito para apurar a morte de Alessandra Fernandes Silva. O delegado informou que vai aguardar o laudo da necrópsia. O médico Vander Pinto, responsável pela cirurgia, disse que o laudo do IML indicou que a causa da morte de Alessandra foi embolia pulmonar, o que pode ocorrer em alguns procedimentos cirúrgicos e que isso não pode ser considerado erro médico, como acusa a família. Olha, o delegado do Conselho Regional de Medicina em Governador Valadares, Márcio Rezende, informou que o caso será apurado e que a conduta do médico e as condições da morte também serão avaliadas. Se for comprovada a falha médica, o profissional será punido. A diretoria do hospital informou que, apesar de pequeno, tem as condições necessárias para fazer a cirurgia que a paciente foi submetida. Esta foi a primeira vez em 4 anos que o hospital registra uma fatalidade como esta. O hospital reconheceu o problema e informou que está dando assistência aos parentes da vítima. E olha, para falar sobre esse assunto e outros casos como este, de possíveis erros nos procedimentos cirúrgicos na operação plástica, na cirurgia plástica, eu recebo aqui no nosso Brasil Urgente o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Minas Gerais, doutor Cláudio Salum. Como vai, doutor? Prazer. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Brasil Urgente. O senhor já está a par do que aconteceu lá em Governador Valadares, pelo que os colegas já passaram para o senhor. O senhor poderia dar detalhes do que poderia ter acontecido na mesa de cirurgia ou após a cirurgia que acabou essa senhora bonita, jovem, perdendo a vida?
Bom, nós ainda não temos informações concretas daquilo que aconteceu com a paciente. Nós sabemos, conhecemos o Dr. Wander. O Dr. Wander é membro da nossa sociedade e, dessa forma, nós temos que saber quais foram as condições e quais os procedimentos que foram executados para que venha a acontecer essa fatalidade. A princípio ela iria fazer apenas 2 cirurgias, né? A de mama e de abdômen. Mas fez outros dos lábios e outras cirurgias. Até mesmo o marido não sabia. E depois ele tomou conhecimento que foram feitas outras cirurgias na face. O que aconteceu para ter essa embolia pulmonar? O que acontece? Eu conversava fora do ar com o senhor daquela questão do caninho, né, que é introduzido para tirar, para sugar toda aquela gordura que é localizada no abdômen. Pode ter acontecido desse caninho perfurar algum órgão e ela, com o passar das horas, perder a vida, doutor? Essa é uma pergunta que os casos de fatalidade em lipoaspiração ou procedimentos como esse, nós ainda não temos como ciência saber qual que é a fisiopatologia, ou seja, traduzindo essa palavra, saber como é que uma gordura do subcutâneo vai parar no pulmão. Ou pode ser uma embolia gordurosa, ou pode ser uma embolia hemática de sangue. Então essas dúvidas, elas serão sanadas assim que sair o laudo da medicina legal, a autópsia da paciente. Então, assim, são casos que nós temos que levar, estudar e ver quais foram as condições. Eu acho que qualquer coisa que a gente fala antes de um laudo pericial seria uma premeditação. O hospital já alega que ele é um hospital pequeno e que nunca aconteceu isso. Um hospital pequeno, grande, pequenas clínicas, isso pode ser prejudicial, doutor? Hoje a fiscalização com relação às clínicas, as ditas clínicas, é muito rigorosa, principalmente em Belo Horizonte. Você tem que ter um alvará de funcionamento, você tem que ter um certificado do Conselho Regional de Medicina, e isso é uma prerrogativa para que ela funcione. Então, o alerta que eu faço como membro, como presidente da Sociedade Mineira, é que as pacientes que vão se submeter a uma cirurgia, procurem ter informações sobre o médico, de outras pessoas que operaram, saber informações das clínicas. É fácil a gente conseguir isso através da internet. O próprio site da sociedade SBCP, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, MG, sbcpmg.com.org.br. Tem um link do paciente que ela coloca o nome do médico e saber se o médico é habilitado para isso. Então, existem algumas formas para a pessoa ter segurança de que a clínica é autorizada e que o médico é apto a exercer ou fazer aquele procedimento. Olha, já tinha informação, até mesmo na reportagem, que ela tinha um quadro depressivo, ela deveria tomar alguns remédios, ela estava muito ansiosa e parece que um outro cirurgião não quis fazer o procedimento cirúrgico nela. E esse problema, essas coisinhas assim, fora a cirurgia em si, podem contribuir para um agravamento depois da cirurgia, doutor? É de fato a necessidade. Quando a pessoa procura um cirurgião plástico, ela já está pré-determinada com aquela área, com aquela região que ela está insatisfeita. Seja a mama, seja o abdômen, seja qualquer região. E, claro, se a paciente está depressiva, não é a condição melhor para a paciente procurar e fazer aquela transformação no próprio corpo. Então, essa identificação, esses detalhes, a gente tem que fazer conversando com a paciente dentro do consultório. Eu concordo que não é a melhor indicação. A paciente, o medo cirúrgico é uma coisa saudável. Ninguém entra rindo, sorridente numa mesa de cirurgia. Então, essa insegurança, ela é pertinente. Mas a depressão ou a ansiedade como forma de influência num quadro cirúrgico realmente não é recomendável. É algo, doutor, que eu falava antes da gente entrar no ar, a gente precisa trabalhar até os meios de comunicação com a colaboração dos médicos, a gente acabar com a banalização da cirurgia plástica. Porque a televisão hoje mostra artistas fazendo cirurgia de uma hora para outra e acaba o cidadão comum, pela facilidade hoje de fazer uma cirurgia plástica, dividindo em várias vezes, fazendo a cirurgia e numa dessa não precisa da cirurgia ou numa dessa entra na mão de um açougueiro, de um médico que não está habilitado e pode perder a vida, não, doutor? Com certeza. Eu acho que a facilidade hoje, cirurgia plástica não é uma cosmetologia. Não é uma cirurgia que você faz e vai para o shopping passear.
São riscos, tem riscos, existe um pré-operatório e é uma ciência médica como qualquer outra. Então ela deve ser levada a sério e não deve ser banalizada, como muitas vezes a gente vê na televisão. Doutor, eu agradeço a participação aqui no Nosso Brasil Urgente, trazendo os esclarecimentos. E se você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para saber se o médico está habilitado e se o hospital aonde que você vai fazer a cirurgia tem todas as condições para que você possa fazer uma boa cirurgia e sair de lá com vida e bonito, se você quiser fazer a cirurgia plástica. Obrigado, doutor. Falou, prazer é todo mundo. Obrigado, doutor Cláudio Salum, aqui nos nossos estúdios, esclarecendo esse problema que aconteceu, falando um pouco mais sobre o problema da cirurgia plástica. Hoje, todo mundo quer fazer uma cirurgia plástica, todo mundo quer ficar bonito, até corrigir um ou outro problema, mas precisa ter a consciência que é uma intervenção cirúrgica e você pode também ter algumas complicações. Eu volto a falar do caso do adolescente detido lá em Bom Sucesso, suspeito de matar a menina Camila, de 5 anos, lá na região. A casa dele foi invadida. A Patrícia Rezende está na linha e traz as informações pra gente agora. Tá no telefone. Olá, Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Amaro. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Brasil Urgente. Pois é, agora aparentemente a população está mais calma. Mas ontem, logo após a reconstituição do caso, à noite, um grupo de moradores arrombou a casa e quebrou o portão e janelas da residência. Vários eletrodomésticos foram destruídos, pedras e pedaços de madeira foram jogados e parte do telhado também foi quebrado. Entre os manifestantes estavam crianças, mulheres. A revolta só foi controlada depois da chegada do reforço da Polícia Militar e da Polícia Civil. A família do suspeito, que é vizinha dos pais da criança, foi orientada pela família a sair da cidade por medida de segurança. Então, ontem mesmo, eles saíram da casa. Um caminhão da Prefeitura Municipal da cidade levou a mudança da família na manhã dessa sexta-feira, e a única coisa que restou dentro da casa foi a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ficava no quarto dos pais do adolescente. Obrigado, Patrícia, trazendo as informações direto lá de Bom Sucesso, aonde a população começou a arrebentar a casa do menor, da família do menor, que acabou apreendido depois que a polícia descobriu que ele é o principal suspeito e foi a pessoa que matou a menina Camila, de apenas 5 anos. Agora, o que a gente precisa falar para a população, eu sei que é uma notícia triste, você perde uma menina por um crápulo, um menino de 16, 17 anos, que acaba tentando estuprar a menina e acaba violentando, matando a menina. Agora, a família não tem culpa do louco que tem dentro de casa. Você vê que o pai e a mãe são trabalhadores, devem todos conhecerem ele lá na cidade. Eles não têm culpa de ter um menino louco dentro de casa. A justiça tem que ser feita do menino ir para a cadeia e ficar detido, apreendido e depois pegar uma pena grande. Pena que aí é menor e você sabe que menor não acontece muita coisa. Pouco tempo depois ele larga o sofrimento ou um instituto que ele ficou lá de readaptação. Notícia urgente agora no Nosso Brasil Urgente. Olha só, 3 homens armados acabaram de invadir e assaltar uma empresa de cimento em Pedro Leopoldo, na região metropolitana. O trio estava vestido com o uniforme da empresa, rendeu e pegou a arma do segurança. Os ladrões levaram R$80 mil de um caixa eletrônico que fica dentro da empresa. Cada um fugiu em uma moto e, para piorar, no caminho da fuga, roubou R$70 de um idoso. Até agora ninguém foi preso. Se você tiver alguma informação dos caras em Desabalada Carreira de moto, ali pela região de Pedro Leopoldo, liga para a polícia, ligue para o 190 ou para o Disque Denúncia 181. E atenção, atenção, já já vamos ligar para sua casa. Você pode faturar ingressos para Zezé de Camargo e Luciano. Se você ligou durante toda a semana para se cadastrar, preste atenção, hein? Quando o telefone tocar na sua casa, não diga alô, diga eu tô na Band. O show é na semana que vem, é dia 8. Tu não pode perder, Zezé de Camargo e Luciano. É a promoção do Brasil Urgente com a Nativa 103.9. Você que ligou, cruze os dedinhos, eu ligo pra tua casa já já. O Brasil Urgente vai para um rápido intervalo e na volta já tem o Barfão, minha gente, com Antônio Carlos e Renato e a promoção dos ingressos de Zezé e Luciano. Ainda as informações de Minas Gerais em tempo real. Vamos falar do medo dos comerciantes do centro de Belo Horizonte. Eles alegam que as obras da Avenida Santos Dumont estão atraindo os bandidos, rapaz. Aí tá uma coisa de louco. Daqui a pouquinho você vai acompanhar tudo isso e muito mais. São 5h14, não saia daí, eu volto já já.